tecnologia acelerou. Apareceu na minha voz, eu tô... Internet conectou, você não se ligou. Vai ficar aí parado, desinformado assim. Vem pra cá se conectar, vem falar de BIM. A mudança precisa de você e você precisa de BIM. A mudança precisa de você e você precisa de BIM. A hora é agora, a hora é agora, BIM CREA SC. A hora é agora, a hora é agora, BIM CREA SC. BIM CREA SC. BIM é pra você. Boa tarde a todos. Começamos agora o segundo dia do Congresso BIM CREA SC. Ontem tivemos uma agenda excelente, com muita interação. E a nossa programação de hoje inclui gestão pública, sustentabilidade, ensino de BIM, inovação e a premiação do Prêmio BIM de Projetos. E antes de iniciar o nosso primeiro painel, gostaria de agradecer mais uma vez as empresas que nos apoiaram na realização do segundo BIM CREA SC. O nosso muito obrigado ao CREA de Santa Catarina, a Alves Espíndola Engenharia, BitArc, Oxford Engenharia, Pousada Pedra da Ilha, AK Softwares, ABNT, Nosso BIM, IPOG, Orça Fácil, Bentley, Graphisoft, KeepCAD, Otus, IBR e FF Solutions. Aproveitamos para agradecer também o apoio de diversas entidades e associações de engenharia e arquitetura, que também nos apoiaram muito com esse evento. Então, vamos dar início ao painel de gestão pública. Eu convido o engenheiro Rafael Fernandes para falar sobre BIM no setor público. Rafael é engenheiro de produção civil e engenheiro de materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina, idealizador do LabIM, e foi especialista no grupo DOC, de compras governamentais, do Comitê Estratégico de BIM, do MDIC, servidor de carreira do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, e o grande nome do BIM em Santa Catarina e também do Brasil. Sobre orçamento público, teremos a engenheira Rosângela Castanheira. Rosângela é certificada por notório saber em engenharia de custo pelo ICQ 2015, proprietária da empresa Tríade Engenharia de Custos Limitada, desde 1988. Participação em diversos comitês técnicos relacionados a BIM e orçamento. Rosângela, vou corrigir aqui a titulação, Rosângela é tecnóloga. Perdão aqui pela minha falha. E para mostrar a evolução do BIM no Brasil, o arquiteto e urbanista Gustavo Carezato. Gustavo é formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e mestre em arquitetura digital, baseado em processos de projeto em BIM pela Universidade de Melbourne, na Austrália. Também é diretor da Graphisoft na América Latina, planejando e controlando a estratégia de negócio em toda a região. Trabalhou como especialista do BIM para o governo federal brasileiro, o MDIC, no grupo de trabalho de tarefa de regulamentação e normalização para o desenvolvimento da Estratégia Nacional BIM-BR. Também atua como relator do GT de processos BIM na CEE 134 da ABNT e é um dos 8 diretores fundadores do BIM Fórum Brasil e grande apoiador do BIM em Santa Catarina. E para coordenar esse painel, o engenheiro Vilbert Vasconcelos. Um ótimo painel para vocês e está com você, Vilbert. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todos os palestrantes. Obrigado, Kézia, mais uma vez pelo convite. Estive na edição do ano passado, esse ano agora também, e é uma grande satisfação estar aqui novamente, no meio de tanta gente, digamos assim, tanto conhecimento reunido num só local. Então, estou muito feliz aqui de poder moderar, de ser o mediador, na verdade, desse grupo, e vamos para frente, vamos para a primeira palestra. Acho que é importante a gente
debater sobre o assunto. Acho que gestão pública nunca é um assunto que ele fica estabilizado, e com essa questão do BIM, eu acredito que a gente realmente precisa debater muito. Então, eu sou também da área de orçamento, assim como Rosângela, sou um entusiasta dessa área 5D, e, bem, gente, eu acho que a gente realmente tem muito que tratar desse assunto. O Rafael, Rafael esteve aqui pela minha terra, eu sou aqui de Pernambuco, já esteve visitando em Pojuca, várias regiões, alguns Rabinha aqui participou. Acho que, caramba, tem muita coisa para passar para a gente, e eu acho que vai ser um bloco muito proveitoso, um bloco que realmente a gente vai trazer um pouco dessa questão pública à tona, e até debater um pouco sobre as dificuldades, sobre o que vem por aí. E o Gustavo, acho que não tem nem o que falar, né? Gustavo, eu fiquei assistindo a palestra na primeira fila no ano passado. Eu acho que, bem, enfim, eu acho que aguardem e vão ver o que é que a gente tem aqui para trazer para vocês nesse bloco. Tranquilo? Vamos embora. Vamos embora. Inicialmente, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Nossa primeira palestra vai ser o BIM no setor público, com o nosso amigo Rafael Fernandes. E vamos lá, Rafael. Apresenta, traz aí o que é que tem de bom nessa área de BIM para a gente. Ok, Vilbert, obrigado. Bem, primeiro acho que vale um agradecimento e parabenizar, né, todo o empenho e dedicação que a Kézia tem com o BIM, tem com a área pública, né, e em nome dela, fazer uma homenagem às mulheres, né, gostaria que mais mulheres estivessem falando sobre BIM, mas sei que isso é um processo lento e que a gente precisa romper com esse paradigma, né, as mulheres fazem um bom trabalho sempre, são comprometidas, e o BIM, por trabalhar a colaboração e por trabalhar e desenvolver essa integração, estaria em boas mãos e está em boas mãos quando são mulheres que fazem parte desse processo. Bem, dando aqui, então, início à minha apresentação. Opa! Falar desse tema, confesso para vocês que é uma paixão, né? Quase que como uma cachaça, literalmente. Acho que a gente pode começar falando do BIM no setor público pela estratégia BIM-BR, né? Eu, Gustavo, outros membros os demais membros do BIM Fórum Brasil, fizemos parte como especialistas convidados pelo antigo MDIC, né, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para construir a estratégia BIM-BR, na qual apresentam aí 9 objetivos, na qual que eu não vou ler todos, né, mas começando aqui com difundir o BIM e seus benefícios. Eu gosto muito desses outros dois, que é estimular o desenvolvimento de aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM e incentivar a concorrência no mercado por meio de padrões neutros de interoperabilidade, né? Esses três, em especial os dois últimos, para mim fazem muita diferença, porque quando a gente desenvolve tecnologia, é interessante que isso seja feito de forma regional, no caso local, no caso do nosso país, né? Então, o BIM no setor público deve ter como grande estratégia o fomento à questão de desenvolvimento tecnológico, né? Não à toa, ele aparece também no roadmap, aqui como infraestrutura tecnológica e inovação, de uma forma contínua, não existe um marco necessariamente, mas é importante a gente entender que para que a gente possa avançar, o investimento em inovações tecnológicas, principalmente, inovações em processo, inovações em produtos, em materiais, são necessários para que a gente possa ter, de fato, o BIM que a gente quer. É muito comum também as pessoas falarem de BIM, né, e eu tive essa oportunidade de estar ligado diretamente à parte ligado a um dos modelos de implantação ou de adoção do BIM, que são os contratos públicos, né? Não à toa eu fiz parte do grupo ADOC, né, de compras governamentais, onde a experiência que eu tive na formação e construção de editais ligados ao BIM, tanto para projeto como para obras, me dão essa expertise, ou pelo menos um conhecimento que me ajuda a discutir sobre essa temática. Mas é uma estratégia interessante, né, pensar nas compras. Por quê? Uma vez pensando licitação de projetos em BIM, a gente tem aí a oportunidade
de lá na frente, principalmente nas obras, de não termos paralisações nem aditivos contratuais. Assim como também nas licitações de obras, poder fazer uma gestão melhor desse ativo, né? Por uma questão política, o nosso país temos ciclos de 4 anos de gestão, né? Podendo, em alguns casos, serem de 8, no caso de governadores, prefeitos e o presidente da República. Mas, mesmo assim, há sempre uma preocupação muito latente, exclusivamente desses gestores, de fazer atividade de construção e pronto. Mas a manutenção, ou seja, se preocupar com o custo de manter o que está sendo construído ou que será construído, isso é deixado de lado, né? Não se tem essa preocupação apenas ao fazer e não ao manter. E a gente precisa ter um olhar diferente sobre a manutenção e gestão dos ativos, e o BIM seria essa grande ferramenta. Então, por que não colocar o setor público e a construção civil, né, uma vez que podemos dizer, e isso é verdade, é uma verdade, os órgãos públicos são os maiores contratantes, sejam de projetos e obras, né? Se tivéssemos que colocar aqui qual é a maior empresa do nosso país, com certeza o governo federal é a maior empresa do nosso país, considerando como uma empresa, né? Então, e dessa forma, é o grande contratante, é o grande comprador desse serviço e de obras, né? E como que hoje o Brasil pensa a inclusão da tecnologia, esses meios digitais, ao nosso processo? Se nós formos olhar, por exemplo, né, eu gosto aqui dessa figura ao centro, dessa integração dessas várias informações, como é que eu faço a desburocratização dos serviços públicos? Como que nós vamos lidar com a redução, por exemplo, de tempos de espera, né? O que a redução e a desburocratização de tempos de espera, por exemplo, numa aprovação de projeto, trará de investimento aos municípios, né, aos estados e ao próprio país em si? Ou seja, ao pensar de uma forma mais digital, mais transparente e mais coerente em relação à gestão dessas informações, com certeza a gente trará desenvolvimento para o nosso país, né? Por quê? Porque a gente está tratando de informações, né? E a grande volume de informações são essas chamadas informações não geométricas, né? E são essas informações não geométricas que vão permitir que a gente consiga fazer essa gestão desde a sua concepção e idealização de um produto, né, da construção ligado à construção civil, até o seu desmonte, até contemplando todo o ciclo de vida. E quais informações a gente precisa? Quais informações os órgãos públicos, né, os gestores públicos precisam? E qual a informação que a sociedade precisa para a tomada de decisão? Uma vez que a gente tem uma série de organismos, né, eu chamo aqui de órgãos públicos, né, que destacando os de Santa Catarina e o órgão na qual eu faço parte, que é o Instituto de Meio Ambiente, como que a área de meio ambiente se conecta ao BIM e vice-versa? Como que o Corpo de Bombeiros do Estado precisa, porque presta também um serviço, né, de segurança, precisa tratar essa questão das informações, desse fluxo de processo, não só da análise em si, mas dessas informações para trazer maior segurança para o cidadão, assim como a vigilância sanitária, que também faz análise, como que ela garante um melhor serviço que será prestado por conta dessa fiscalização. E as concessionárias dos serviços públicos, como de energia, de gás, de água e saneamento, que também vão fazer parte. Então, todos eles são demandantes de algum regramento. Como que essas regras serão conectadas ao modelo digital para uma desburocratização dos serviços? E olhando aqui o que o governo federal tem, e aqui são só algumas, as agências, né? Como que as agências serão digitais ao ponto de viabilizar de forma mais ágil a verificação do atendimento dos seus requisitos, né? Como que vamos fazer isso? Como que a gente está pensando isso? E aí esquecer o BIM sobre o ponto de vista e a ótica exclusiva da edificação em si, ou da obra de arte, ou da infraestrutura, né? Como que eu transcendo essa lógica sobre a ótica dos requisitos de informações e como que eu faço essa gestão de forma muito mais organizada e muito mais precisa para que a gente possa gerar valor para a sociedade, né? E aqui, ao pensar os municípios, e destacando aqui a capital do estado, Florianópolis, como que um plano diretor, né? Como que ele acaba, ou como ele viabiliza com que essa gestão dessa informação seja muito mais coerente? Como é que eu planejo o futuro da minha cidade? Eu preciso fazer ampliação de rede, de água, de esgoto? Qual é a capacidade de suporte daquele local? Uma série de informações vão ser necessárias. Como é que eu faço a gestão inteligente das cidades?
vou aumentar, qual é o grau de poluição decorrente de emissões atmosféricas, vou mudar minha política de transporte, de mobilidade. Então, todas essas informações, para que a gente possa tomar decisão, precisam estar organizadas e estruturadas. E os modelos, né, de informações digitais, os modelos BIM de informação, vão nos ajudar a fazer com que esse trabalho seja, de fato, possível e a gente possa aí tomar decisões não por achismo, mas sim de uma forma científica e de uma forma coerente aos dados, né? E aqui, além disso, né, não é só informação do ponto de vista de dados, né? São documentos que autorizam, que viabilizam, que definem, que permitem o uso de algum espaço ou a construção de algo. Como é que a gente organiza todas essas informações? E isso é pensar de forma ágil, com base nas informações decorrentes ou vindas de modelos, para que a gente possa desburocratizar e melhorar a qualidade dos serviços públicos e que representa valor para a sociedade, né? E aqui, uma simples noção, o Estado de Santa Catarina, depois de tantas discussões, eu fui um dos defensores dessa ideia, por que as notas fiscais eletrônicas, que já são um grande banco de dados, como é que eu integro isso aos modelos BIM? Como é que eu faço essa vinculação, essa integração desses dados? O que eu posso fazer com essas informações, né? O plano diretor, como é que eu vou planejar o futuro? Quais são os indicadores que prevêem ou que vão me dar garantia de que a estratégia tratada na revisão no plano diretor é efetiva, se ela não vai trazer prejuízos para a sociedade como um todo, e não apenas gerar especulação imobiliária para poucos se beneficiar daquela mudança, né? E aí, trazendo destaque, a França, por exemplo, criou esse sistema, que é o Croquis, que é uma plataforma onde pequenas empresas, profissionais autônomos podem ali fazer a modelagem e fazer a gestão dos seus modelos junto aos seus clientes. Isso é uma plataforma gratuita, ou seja, o governo federal, o francês, se preocupou em democratizar o BIM a esse nível, de ter uma ferramenta disponível para pequenas empresas e pequenos profissionais. Assim como, por exemplo, Dubai, que vem se preocupando com essa questão também dessa celeridade, dessa agilidade e da desburocratização. Claro, um país rico, né, um dos países dentro dos Estados, dos Emirados Árabes, mas que se preocupa com isso, né? Se alguém fez, como Singapura e agora Dubai, com essa preocupação, por que o Brasil não faz? É claro que a gente tem o exemplo de Salvador como uma grande iniciativa, que em breve teremos aí mais notícias, para que a gente possa, de fato, desburocratizar a nossa gestão pública. E era isso, gente. Bem, pessoal, Rafael, eu acho que assim, é um assunto apaixonante, realmente, que dá para a gente seguir o dia todo. Já está chegando perguntas para vocês. Parece que a pessoa que fez a pergunta aqui, ela estava lendo meu pensamento, então eu acho que a gente vai ter um debate muito interessante no final, exatamente sobre tudo que você vem apresentou na tua palestra, e eu acho que tem muita contribuição. Assim, o setor público, na verdade, eu sempre digo que o setor público, muitas vezes, ele que puxa a mudança quando ele bota uma lei, quando bota um decreto, quando bota uma norma. Então, a gente realmente tem que olhar com mais carinho e mais cuidado o setor público. Então, obrigado pela tua apresentação. E agora a gente vai chamar a nossa próxima palestrante, nossa amiga, a professora Rosângela, da Tríade, e vamos falar sobre um assunto que a gente ama, né? Eu não posso nem dizer que a gente só gosta, porque só gostar é aquele negócio, a gente larga, vai para casa e encerrou. Não, isso aí é o que a gente leva para casa, lê artigo, estuda, sonha, eu acho que a gente chega a sonhar, né? É isso, né? Então, confesso que realmente é algo que, assim, vale cada hora da nossa vida aqui. E, claro, a gente tem uma missão que não é só fazer orçamento, né? A gente faz orçamento e a gente tenta, digamos assim, difundir a palavra. Nós somos quase uma seita. Orçamento é quase uma seita. É verdade. Então, vou passar a palavra para você. Fique bem à vontade, a casa é sua e venda nosso peixe. Isso aí. Obrigada, viu, Bertinho? Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, é uma super alegria estar na segunda edição do BIM CREA SC. Agradecer
e dar os parabéns para a Késia, para o Euclides, para a Thaís, para o grupo todo que organiza esse evento, que é muito, muito, muito importante para o BIM, para o nosso país. E esse ano está trazendo uma temática muito interessante, que é falar sobre o BIM e as cidades. E aí jogou uma luz macro, né, sobre as possibilidades de uso. Então, isso mostra que o setor está avançando. A gente está atrás de informações diferentes, né? Não que a parte de edificações, infraestrutura, não seja só importante, mas a gente está ampliando esse leque, né? E esse painel, especificamente, que eu tive a honra de ser convidado para participar, ele tem uma temática muito importante, né? E precisa realmente, é um assunto que precisa ser olhado com muito cuidado, né? E para mim, veio um assunto que, como o Hilbert falou, faz parte do meu dia a dia, do dele também, porque a gente trabalha com orçamentos. Eu estou fazendo orçamento há quase 40 anos, né? Então, é bem o que ele disse, isso é orgânico, está no nosso dia a dia, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vamos ver se vai dar certo aqui. Já deu certo. Deixa eu só... Pronto. Então, gente, o meu assunto vai ser o orçamento público, tá? E quando a gente fala em orçamento público, quando a gente fala em BIM, a primeira coisa que nos vem à cabeça, pelo menos a mim, acredito para vocês também, é justamente o decreto que foi assinado agora no comecinho de abril, que é sobre a estratégia BIM-BR, né? A gente tem uma situação de implantação escalonada. Nós vamos ter 3 fases, né? E a primeira fase aqui, veja que a partir de 2021, que já está batendo a porta, não é? Nós vamos ter a contratação por alguns órgãos do governo para projetos de arquitetura, estrutura, instalações, incompatibilizações, quantitativos e documentação. Então, veja que já tem um pedacinho aqui do nosso trabalho, 50% do nosso trabalho de orçamentação já estará sendo exigido pelo contratante governo, pelo contratante poder público, a partir do próximo ano. E lá em 2024, acumulando as solicitações aqui da fase 1, já temos orçamento, planejamento, controle de obra e as BILT, lá em 28, acumulando as solicitações da fase 1, 2, gestão e manutenção do empreendimento. Então, já temos que começar a pensar, por conta da contratação do nosso melhor cliente, como o Rafael comentou na palestra anterior, já temos que começar a nos preocupar como vamos atender a esse cliente, né? Porque existe uma legislação. E como é que a gente pensa em orçamento e em quantitativo, né? Na sequência disso, gente, é inevitável também que a gente pense em qualidade e informação. Por quê? Porque são características do processo BIM, não é verdade? É inevitável que a gente não pense nas facilidades, nos benefícios que essa tecnologia, que essa metodologia vai trazer ao nosso processo, não é? Por quê? Porque, veja, a partir do BIM, os projetos serão representados em construções virtuais, que terão definições de geometria e informações carregadas nos objetos que compõem o modelo antes de que a obra seja iniciada. Então, para o entendimento da obra, isto trará grandes benefícios, né? A questão da facilidade de compatibilização entre as várias disciplinas que minimizam problemas durante a execução da obra. Essa também é uma grande vantagem do processo BIM, não é? A extração de quantitativos sobre modelos compatibilizados e com informações definidas, tá? Eu falei na edição anterior sobre esse assunto de quantitativos, que não é rápido, não é preciso e não é automático, né? Essa é quase uma bandeira
da minha participação aqui no mercado BIM, mas se tudo isso funcionar da maneira adequada, realmente nós vamos ter ganhos na extração de quantitativos, porque a informação ela estará muito mais madura para que a gente possa entender o projeto e montar o nosso orçamento, né? Agora, quando a gente fala nesse processo de orçamento público, orçamento para licitação, a questão da transparência. E aí a gente tem alguns problemas bem cabeludos, infelizmente, no nosso país, né? Mas existe a esperança de que essas situações todas não muito legais, que a gente não precisa nem contar aqui, elas sejam superadas, né? Então, maturidade maior dos dados para orçar a obra, comparativamente ao processo 2D. Então, a intenção é que os modelos tragam para o orçamentista informações muito mais robustas, muito mais definidas, porque é uma característica do processo BIM, né? A gente trabalha no projeto na hora que tem que trabalhar, faz as definições antes, e aí isso, obviamente, traz para o processo uma situação extremamente positiva, não é? A questão muito interessante, facilidade e rapidez em auditar quantidades de serviços e o entendimento do processo construtivo. É uma questão pela qualidade dos projetos 2D, né? E eu vou falar daqui a pouquinho a questão do que pede a legislação, e eu acredito muito que esses problemas de diferenças de quantitativos nas aferições de orçamento, nas liberações de medição na obra, elas tendam a se minimizar pelo próprio processo em si. Isso é uma característica, né? Então, no momento que você tem um entendimento melhor do processo construtivo, uma vez que você tem um modelo virtual na tua frente, qualquer questão de entendimento e de auditoria de quantitativos, você ganha uma rapidez muito interessante, né? Você, no meu entendimento, deve minimizar conflitos, né? Consequentemente, a acurácia do valor do orçamento. A gente vai tender, espero eu, e acredito muito nisso, que a gente tenha uma acurácia muito maior nos valores orçados, né? Agora, tudo isso, gente, a gente precisa pensar e falar da 8666, né? Que é a legislação que rege toda a contratação de serviços pelo Poder Público Federal. E isso acaba espirrando nas outras instâncias, governo estadual e municipal, porque se baseiam também nessa legislação. A 8666 traz como finalidade e objetivo para licitações públicas, primeiro, o princípio de isonomia, ou seja, a igualdade de condições para que as empresas participem de processos para executar, para prestar serviços ao poder público ou executar obras para o poder público, né? Fala também em proposta mais vantajosa, né? E que nós precisamos passar a entender que não deve ser necessariamente o menor preço, tá? Eu sempre digo, o menor preço nem sempre, gente, nem sempre significa o melhor preço, tá? Isso é muito importante. A gente precisa pensar em qualidades mais relevantes e não só em preço, né? A gente precisa pensar também, conforme a 8666, no desenvolvimento nacional sustentável. O que é isso? Entendimento que outras questões que não só essas duas outras citadas, como sustentabilidade propriamente, também precisam ser considerados, né? Então, essas três situações que regem as contratações pelo poder público, elas precisam ser adaptadas a essa nova contratação dentro do processo BIM, tá? E aí, eu entendo a necessidade de revisão
ajuste e adequação. Tá? Por quê? Primeiro porque a 8666 fala para o tema específico de orçamento de obras que a base de informação para o desenvolvimento do orçamento detalhado é o projeto básico, tá? E esse projeto básico traz informações mínimas que nem sempre resolvem questões de compatibilização. Esse projeto, ele não tem ainda a maturidade necessária para que o orçamento consiga extrair informações dele que gerem um orçamento com uma boa acurácia, não é? Isso é muito importante. Eu sempre gosto de dizer, pessoal, que o orçamento, ele é o projeto em formato de planilha, né? Eu uso esse exemplo, quem acompanha o meu trabalho, quem já fez curso comigo, se você chacoalhar os projetos em cima do teclado de uma planilha de Excel, esse formato de planilha, de orçamento, tem que representar o que está contido no projeto. Tá? É um ponto de convergência de informações geométricas e de informações, o orçamento de obras. Se nós não temos uma boa base de informação, gente, para buscar esses dados que vai compor o nosso orçamento, você concorda que o nosso trabalho fica comprometido? Então, isso, o meu entendimento, diz que será um ganho para a atividade do orçamentista, né? Mesmo porque, quando a legislação elegeu o projeto básico, meio que disse assim, olha, o projeto executivo, ele vai sendo desenvolvido no decorrer da execução da obra. E aí fica aquela coisa, a obra fica correndo atrás do projeto executivo, o projeto executivo correndo atrás da obra. Este modelo de trabalho, nós já sabemos que não está dando certo. É um excelente modelo de fazermos é um excelente momento, de fazermos essa transição, né? A questão do orçamento detalhado, que pede a 8666, né? Como eu disse a vocês, essas informações mínimas do projeto básico nem sempre nos permitem orçar aquilo que vai prever ainda a solução executiva do projeto. E aí, o orçamentista precisa fazer muitas considerações, precisa adotar muitas premissas, né? E isso acaba gerando um comprometimento na previsão de recursos orçamentários, né? Eu não vou entrar no mérito aqui de questão de orçamento estourado por outros motivos que não motivos técnicos, tá, gente? Eu estou falando isso em desenvolvimento de trabalho para o profissional sério, para o profissional gabaritado de engenharia de custos, né, que tem um compromisso com a sua formação acadêmica e um compromisso com a sua atuação dentro da engenharia e da arquitetura, né? E aí o que acontece? Essa série de situações que o projeto básico, às vezes, não propicia de entendimento, de informação, o que acontece? Essa dotação orçamentária, às vezes, ela é insuficiente. E aí há a necessidade, e aí, nesse caso, legítima, de um aditamento de contrato por questão de valor, né? Agora, temos uma outra questão, temos a outra ponta. Temos que resolver tudo isso, temos como resolver tudo isso, eu entendo que sim, né? Mas a necessidade de adequação do contratante, o governo deve aprender sobre extração de quantitativos no processo BIM, tá? Por quê? Modelos para orçamento de obras, eles têm uma necessidade específica. Eles precisam estar com caracterização de objetos muito bem definidas para a finalidade de uso do orçamento. A necessidade de gestão dos modelos para orçamento de obras, feita por um profissional orçamentista com competência no processo BIM, passa a ter importância muito relevante, e ele precisa fazer parte desse processo de contratação. O orçamentista, ele está no final da linha, orçando o modelo pronto, mas um outro profissional precisa estar no início da linha para dizer, olha, precisamos disso, tá? Isso precisa estar muito bem claro dentro de um BIM Mandate. Há de haver um capítulo específico para essas necessidades. E, principalmente, a adesão e o entendimento dos atores envolvidos. E do BIM, do gerente BIM também é fundamental, tá?
E a grande questão da quebra de paradigma, trabalho em colaboração para a adoção do BIM. Os processos viciados precisam dar vez a processos transparentes. Engenharia e arquitetura deve ser a motriz do processo e não interesses pessoais, políticos ou partidários. A velha política, nem preciso dizer, né, gente, precisa desaparecer e dar espaço para a inovação. E o dinheiro público precisa ser respeitado, pois ele sai dos impostos que todos nós pagamos. E as obras públicas precisam funcionar e servir a finalidade para a qual elas se destinam, né? E, como finalização, eu acredito muito no resgate de processos de produtos, tá? Projetos com qualidade construirão obras com qualidade, a preço justo, para o que contrata e para o que constrói. Essa é a minha esperança dessa migração, e o orçamentista podendo atuar justamente trazendo, sendo portador dessa mudança, dessa nova maneira de trabalhar que é com o BIM. Tá bom, gente? Muito obrigado. Espero que tenham gostado, que eu tenha conseguido passar um pouquinho da minha experiência e do que eu espero desse processo BIM. Tá? Muito obrigado. Rosângela, nós que agradecemos e eu passaria, eu acho que a tarde todinha te ouvindo e não me cansaria, viu? Eu realmente adoro esse assunto e trazendo tua experiência, 40 anos aí, Bastante. caramba, é muito interessante. Olha, obrigado, já tem perguntas aqui para você, já está guardadinha, fora as minhas, né? Ainda eu tenho uma relação aqui. Vamos conversar já. Pode deixar. Pronto, agradeço a participação e agora eu gostaria de chamar o Gustavo, da Graphisoft, para poder trazer um pouco sobre essa história de BIM, de quando vem, sobre essa questão da evolução. Eu acho bastante interessante até essa questão, mas eu não vou dar spoiler, não. Eu vou deixar ele falar aí, que eu acho que essa evolução do BIM vai assustar muita gente. Mas vamos lá, Gustavo, com a palavra, uma boa palestra. Diverti, muito obrigado. Boa tarde a todos. Muita alegria estar aqui com vocês. Esse ano também, né? Tá aí parabenizar a organização do evento por realizar esse evento tão importante. Eu tive o prazer de estar na primeira edição ano passado presencialmente e muito feliz de estar aqui virtualmente, principalmente nessa época tão difícil para todo mundo, né, que a gente está convivendo em todas as partes, não só aqui do Brasil, mas em todo o mundo. Mais uma vez, parabéns a toda a organização. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a apresentação. Vamos ver aqui. Só um segundo. Que a gente faz, antes de começar, a gente faz vários testes, né? Mas sempre na hora H dá algum probleminha. Mas vamos lá. Tenho aqui a honra de falar, né, da evolução do BIM no Brasil. O tempo é muito curto, então eu trouxe uma pincelada dos pontos relevantes que aconteceram na história do BIM no Brasil. Peço desculpas antecipadamente se eu esqueci ou esquecer de mencionar alguém, eu peço desculpas, mas é que realmente o tempo é curto para a gente poder estar falando de tudo o que aconteceu de BIM no Brasil até o momento. A gente, né, falando um pouquinho de história da evolução do BIM, a gente tem que lembrar que em meados de 1973, 74, já se falavam-se, não de BIM, mas já se falava muito na questão de construção virtual, né? E nós da Graphisoft, a gente fica muito feliz em estar muito próximo a nossa linha de evolução de empresa e dos nossos produtos serem muito alinhados com a evolução, né, da digitalização da construção. A gente foi fundado em 1982, e em 1984 a gente lançou a primeira versão do ArchiCAD. Tanto é interessante que o primeiro trabalho que o ArchiCAD desenvolveu foi para fazer a checagem de colisões de uma usina nuclear. Mas, e falando do Brasil, trouxe bastante coisa, assim, bem antes do que a gente está acostumado,
E aí vou passar por todos os anos aqui e também ver o que a gente vai... o que vai acontecer no próximo ano, né? A partir desse ano. Em 1991, trouxe aqui para vocês uma imagem do arquiteto Marcos Acaiaba, que naquela época utilizava o ArchiCAD não no sentido que a gente fala hoje de BIM, de utilizar, integrar a informação ao modelo virtual, mas de já utilizar a volumetria para minimizar erros na fase de minimizar erros na fase de desenvolvimento de projetos e também na fase de execução de obra. Então a gente pode ver que na década de 1990, 91, escritórios profissionais já estavam usando o modelo tridimensional para ajudar os seus trabalhos. Na mesma linha, né, em 1996, o escritório Farkas Vogue começou a utilizar o ArchiCAD também aqui no Brasil, também com o mesmo intuito, para melhorar o seu fluxo de projeto e minimizar problemas durante a fase de execução de obra, de projetos e de obras. Aí a gente entra numa fase entre 2002 a 2008. Né? 2002, todos nós sabemos que o Luiz Contier, o arquiteto Luiz Contier, oficialmente migrou o seu escritório da metodologia convencional 2D para o BIM, e desde então vem melhorando os seus processos internos. Volto a falar, 2002. 2007, houve um evento do TIC em 2007 em Porto Alegre, onde veio uma delegação da Building Smart para falar de Open BIM já em 2007. Então, as tratativas, né, para a criação da possível criação do chapter brasileiro da Building Smart começou já em 2007. Em 2008, a gente teve o PDP da construção, né, com ação em conjunta com o MDIC, a BDI e Fiesp, que nos originou duas ações focadas em BIM. Entre 2009 e 2014, os movimentos começaram a ficar mais intensos. Né? Em 2009, a gente teve o início dos trabalhos da CE 134, né, que desenvolve desde então a norma BIM, né, da ABNT. Então, a gente vê que esse trabalho é um trabalho bem longo. Depois, né, 2013, a gente teve aqui a criação do LABIM, né, o Laboratório BIM de Santa Catarina. 2014, nós tivemos aí, né, a criação da Rede BIM do Governo Sul, né, que uniam nos esforços BIM os 3 estados da região sul do Brasil, e também o lançamento do primeiro volume, né, a primeira edição do caderno de apresentações de projetos em BIM do governo de Santa Catarina. Em projeto, a gente já tem alguns projetos sendo desenvolvidos em BIM. Aqui eu trouxe alguns exemplos da elaboração de projetos, de projeto básico de arquitetura para a CPTM de São Paulo. Né? A gente tem projetos 2012, 2013, 2014. Então, a gente já vê que o BIM ele já estava sendo utilizado, não com um norte definido, como a gente tem agora, bem claro pelo governo federal, mas a indústria, a cadeia da construção civil já estava desenvolvendo alguns projetos com isso. Em paralelo, alguns escritórios já tinham como mensurar as vantagens da utilização do BIM nos seus processos internos, e aqui a gente trouxe um exemplo, por exemplo, do tempo de produção de projeto para uma tipologia específica de uma edificação, com uma redução aí de quase 50% do tempo de desenvolvimento de projeto. É muito importante aqui, eu sei que tem várias pessoas do governo assistindo essa nossa conversa. Essa redução de tempo não significa que o custo do projeto ele vai ser menor, porque a gente tem que lembrar que BIM ele é um pilar, ele é uma soma de 4 ações, 4 pilares específicos. Desenvolvimento de novos processos, novos guias
infraestrutura tecnológica, aí onde entra software e capacitação. Então, todo esse investimento que o escritório ele teve para poder fazer estar apto, estar maduro a chegar nesse resultado, ele vai revertir para o próprio escritório, dando mais capacitação para os projetistas internos, comprando novos softwares, novos equipamentos, criando novos processos, ok? E também tendo mais liberdade de criar mais opções, desenvolver mais opções para o contratante. 2015 a 2016 foi lançado os 2 guias da ASBEA, né, o guia da ASBEA de boas práticas em BIM, e também um guia técnico da ASBEA Rio Grande do Sul, muito interessante, que fala sobre processos práticos de empresas locais. Aí a gente também tem aí o lançamento dos novos volumes do governo de Santa Catarina para desenvolvimento de projetos em BIM, e também o lançamento aí do BIM no Brasil e na Europa, uma ação idealizada e coordenada pela Fiesp, com um material muito interessante. Em 2016, o lançamento dos 6 volumes da coletânea de implementação do BIM para construtoras e incorporadoras, que foi desenvolvido pela CEBIC. Nesse meio tempo, a gente começa a ver que alguns escritórios do Brasil começaram a abrir escritórios em outras partes do mundo, baseado como resultante do seu trabalho e sua maturidade nos trabalhos em BIM. Então, a gente tem diversos escritórios já abrindo filiais em outras partes do mundo, Oriente Médio, Europa e Ásia. 2017, a gente tem o acordo, o termo de cooperação que foi assinado entre os países do Brasil e do Reino Unido, um termo de cooperação baseado em estratégias comuns para o desenvolvimento do BIM. Em seguida, a gente teve o decreto presidencial criando o Comitê Executivo BIM, de esfera nacional. Aí a gente passa, né, tem um período que a gente tem várias atividades acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto em Brasília, esse comitê era formado, os especialistas BIM eram convidados a participar do desenvolvimento da estratégia nacional, os segmentos diferentes do governo federal também foram convidados a fazer parte desse trabalho. Houve uma delegação que foi visitar Londres, né? Uma delegação brasileira, onde tinha a Metrô de São Paulo, Senai, DENIT, Sinduscom, SAC, muitos envolvidos aqui, até mesmo do próprio MDIC, para ver como o BIM estava sendo desenvolvido naquele momento na Inglaterra, e também começou a haver uma apresentação de como o trabalho da Biblioteca BIM Nacional estava sendo desenvolvido. E também, nesse mesmo ano, foi publicada a coletânea Guias BIM da BDI MDIC. 2018, nós estávamos fazendo aí, super envolvidos no final de 2017, começo de 2018, no desenvolvimento da estratégia nacional, onde a comunicação começou a ser realizada em todo o território nacional. Foi lançada a estratégia BIM-BR, até mesmo num evento em Florianópolis, em 2018. Um pouco depois foi lançada a plataforma BIM-BR, lançada a ISO 19650, e também no Diário Oficial do Rio de Janeiro foi publicado o decreto estadual BIM do Rio de Janeiro. E no final desse ano foi feita a entrega do primeiro prêmio BIM da administração pública em Brasília. 2019, vários governos estaduais começaram a se estruturar internamente para poder trabalhar em BIM. Foi criado o bloco de 5 países da América Latina, onde Brasil, Chile, Argentina, México e Uruguai são os países cabeça dessa ação. Existem países latino-americanos que são ouvintes nesse processo. Desde 2019, diversas reuniões foram realizadas até o momento. Também foi criado o COSUD, o Consórcio de Integração Sul e Sudeste,
é o Acordo de Cooperação Técnica para estabelecer a estratégia de disseminação do BIM entre os estados do sul e sudeste do Brasil, e a Recepet foi a vencedora de uma concorrência muito grande, uma licitação muito grande do Ministério da Economia referente a diversas ações BIM. 2020, esse ano é completamente atípico, nós temos aí o problema da Covid, entretanto, muitas coisas estão sendo feitas em BIM esse ano, impressionantemente, e com muita alegria, né, a gente vê que muitas coisas estão sendo feitas em BIM. Primeiro, para surpresa de todo mundo, o decreto foi publicado, o novo decreto foi publicado em abril desse ano, no meio de toda essa confusão. Depois desse decreto, Marinha, Exército e Aeronáutica publicaram os seus decretos também, para se preparar já para janeiro do próximo ano. Foi, há pouco tempo atrás, tivemos a felicidade de fazer o lançamento do BIM Fórum Brasil, que tem como objetivo central unificar as ações de BIM em todo o Brasil, melhorando muito a comunicação do que é feito de BIM em todas as partes do Brasil. A BDI lançou recentemente um curso gratuito para democratizar a metodologia BIM no Brasil, e ainda esse ano, espero que esse mês, ou mais tardar no próximo mês, vai ser lançada para consulta pública a tradução dos 2 volumes da ISO 19650 para o mercado. Trazendo o exemplo de projeto, de escritório de projeto, muito interessante que esse ano, 2020, é um ano de transformação, e o BIM está ajudando empresas a se transformarem estruturalmente no que se diz respeito à relação entre pessoas, a desenvolvimento de trabalho. Aqui um exemplo muito rápido de um escritório que viu a pandemia como uma oportunidade, e hoje eles têm 108 profissionais trabalhando em mais de 20 localidades diferentes, usando diversas soluções tecnológicas para ajudar nesse processo. Hoje eles têm colaboradores trabalhando no Brasil todo, e também em Portugal e na Inglaterra. O trabalho aqui, quis trazer uma ideia, uma frase desse escritório, que é a KV, aqui de São Paulo, que vai muito ao encontro ao título do nosso encontro hoje, né? O BIM e o impacto das cidades. Olha só a frase deles: o trabalho remoto é a maior fonte de transformação social, econômica, urbanística e arquitetônica das décadas que estão por vir. Marca o fim de uma lógica que dominou todo o século XX. Não é o fim dos escritórios, nem o fim das cidades. É o início do século XXI. E o que a gente tem por vir ainda? O que está por vir ainda? Como meu amigo Rafael apresentou, nós temos aí os 9 objetivos centrais da Estratégia Nacional, e nós temos aqui o que o governo federal espera até 2028. Nós temos aí 3 datas macro: 2021, ano que vem, 2024, 2028. Se a gente olhar esse slide, a gente já pode responder a nossa pergunta. Nós temos ainda muita coisa para ser feita em BIM, principalmente considerando o tamanho que nós temos como Brasil. Fazer o BIM ser ouvido da mesma forma, ecoar da mesma forma, seja ele em Santa Catarina ou seja ele no Ceará. Nós precisamos fazer com que o BIM seja... nós precisamos democratizar o BIM, nós precisamos fazer com que o BIM tenha a mesma expressão, seja absorvido da mesma forma em todos os cantos do Brasil. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Nós que agradecemos, Gustavo, e eu gostaria de convidar todo mundo, né, Rosângela, Rafael, chamar aqui para o debate, já tem perguntas para vocês, e eu separei aqui, na verdade, por palestrantes. A primeira, eu vou chamar Rafael para responder, que é o seguinte: o José Warren, eu acredito que é o Warren,
Ele pergunta, quais os caminhos que devemos seguir para implementar o BIM nos municípios? É mais complicado para os municípios pequenos que nem têm uma fiscalização municipal ainda, como, aí ele deu um exemplo de uma cidade, Águas Mornas, na Grande Florianópolis. Rafael, eu confesso que essa também é uma dúvida minha, principalmente porque a gente convive muito com município pequeno, faz muita planilha de licitação para município pequeno, e a gente sabe da dificuldade disso aí. Então, o José acabou trazendo uma dúvida minha, e eu queria passar a palavra para você. Excelente pergunta mesmo, né? Essa cidade é lindíssima, é uma cidade turística, né? Claro, como nós nos denominamos o manezinho, então sou bairrista. Essa questão dos municípios pequenos justamente tem uma problemática, né? É a questão do acesso, né? Então, esse acesso é bastante complexo. Agora, existe em todos os estados do país as federações, né, dos municípios, né? Aqui a gente chama em Santa Catarina de FECAM. Então, essa federação dos municípios, ela tem um grupo de associações, e são associações de municípios, ou seja, há uma transferência de recurso municipal para essa organização, na qual ela ajuda, né, entre outras coisas, a elaboração de projetos. Então, um dos investimentos seria nesse sentido, em fomentar o desenvolvimento da adoção de tecnologias de modelagem juntas a essas associações para que os municípios possam ter, de fato, os benefícios dele. Um outro ponto é a questão, por exemplo, nem todos, são 5.570 municípios no nosso país. Nem todos esses municípios têm obrigatoriedade do plano diretor, mas todos aqueles que têm obrigatoriedade de tê-lo e mantê-lo, deveriam pensar na desburocratização das análises de projetos, ou seja, na automatização dessas análises. Pode ser, por exemplo, uma análise mais simples, dependendo da complexidade, para fazer essa gestão territorial. Então, ele vai estar associando BIM com GIS, com certeza, sobre esse aspecto. Então, mas é uma iniciativa, dá para começar com isso também. Na questão de aprovações, ou seja, os municípios também licitam projetos e obras, né? Eu sempre brinco que, assim, o que o município pequeno precisa para fazer uma licitação em BIM? De um editor de texto. Hoje, as pessoas criam uma conta no Google e tem lá um editor e montam um edital. Exigir o BIM não quer dizer que você precise obrigatoriamente ter software de modelagem nesses municípios, porque eles hoje já não têm, mas continuam fazendo licitações em CAD. Ou seja, não tem computador, não tem software de CAD e fazem licitações de projetos de obras. Então, como é que eles resolvem, conseguem fazer licitações de projetos e obras sem ter ferramentas? Por quê? Porque eles têm editor de texto, que é a ferramenta, sim, utilizada para esse caso. Então, o que eu vejo existem maneiras, procedimentos administrativos dentro dos editais que tornariam isso possível sem maiores complexidades, que foi o que a gente adotou desde 2013, quando a gente montou esse edital. Existem outras abordagens, né? Mas o importante, assim, o que se quer com um BIM, né? Economizar uma estratégia, se quer reduzir o tempo de desenvolvimento de projeto, reduzir ou ter a acurácia na entrega das obras, tem que definir qual o uso pretendido ou qual o benefício que se quer, e aí escolher a estratégia mais adequada. Eu achei essa quando tu falasse das associações, eu fico pensando, associação, consórcios, até o que muitos municípios fazem, até com relação à gestão de resíduos, por exemplo. Então, poderia ser uma solução também implementada para a questão do BIM, né? Assim, pelo que eu entendi da tua resposta, também pode ser uma saída. Tem um aqui para você, Rosângela. William Dias, ele perguntou, automação e IA não poderiam, em um ponto próximo, substituir o homem nos processos BIM que utilizam dados automatizados e retirados do modelo, como o orçamento, por exemplo? Então, eu vou deixar essa batata quente para você e depois eu dou minha opinião. Rosângela, tem o microfone, por favor. Nada. Desculpe. William, é possível, né? Eu acho que um monte de coisa é possível, mas eu acho que o Gustavo, ele falou uma coisa agora muito interessante. Nós temos muita coisa para fazer, né? E talvez esse quesito que você nos traz, William, não seja o momento. Especificamente com o orçamento, que parece uma coisa
realmente automatizada, né, que foi o grande problema que eu acho que nós temos, né, Gilbert, que carregar rápido, preciso e automático, né? Isso é uma sina, né? Não é nada. O que acontece? Seria fácil você criar processos realmente automáticos se a regra fosse única, tá? Existe uma coisa em orçamento chamada critério de medição e remuneração, que diz como você deve levantar os quantitativos, tá certo? Calcular as quantidades de serviço, e essas regras estão associadas a bancos de dados de composições unitárias. E como se referem a serviços, estão associadas a uma coisinha chamada RUP, que é a razão unitária da produção, né? Eu não sei se você é de orçamento, se você é de orçamento, você compreende esse linguajar aqui, esse orçamentês, né? Mas se não, você está assustado. Mas o orçamentista também fica assustado com isso. Porque cada banco de dados de preço de serviço que existe no país, se eu me esforçar, eu me lembro de uns 32, e esses 32 é de verdade, tá? Não é um número chutado. Cada um tem uma regra. Ah, mas, Rosângela, nós estamos falando de inteligência artificial. Quem é que vai fazer isso? Nós temos verba para fazer isso? Será que a gente não tem um outro caminho para resolver que seja um pouco mais adequado a esse momento que nós estamos vivenciando? A gente está num momento, William, de transição, de entendimento de processo. Todos nós somos neófitos em BIM. Mesmo essa turma toda que é de top, né? Nós temos muito que aprender. Nós estudamos muito. E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe, né? Eu me surpreendo a cada dia, né? E assim, eu nem conto muito que eu sou baixo clero, tá? Porque a minha área é muito específica. Então, é possível? Sim, é possível. Mas eu acho que, especificamente, a atividade tem uma característica muito peculiar, que é um problema. E segundo, existe a necessidade do entendimento do processo construtivo para você, por exemplo, escolher uma composição que seja mais adequada à especificação do serviço. Ah, Rosângela, mas aí você também pode ensinar isso, né? Parece que existe um software de advocacia que compilou não sei quantas mil como é que fala? Resultados que o juiz deu, e ele consegue te dar, em poucos minutos, um resultado para uma ação, para uma causa, né? Isso parece que já existe. É possível para engenharia, para orçamento? Sim. Mas eu te digo, esse é o momento, nós temos pré-requisito, nós temos expertise para conseguir fazer isso? Eu acho que ainda não, William. Chegamos lá um dia, mas acho que agora é cedo. Olha, talvez eu não veja isso, mas quem sabe, você, se for mais jovem, talvez possa puxar essa fila aí mais para frente. Eu não tenho mais o que acrescentar, eu acho que é isso mesmo. Eu até costumo dizer que, assim, às vezes eu me preocupo quando alguém vende um software dizendo, olha, ele faz o orçamento automático. Opa! Eu corro. Vamos ter cuidado com essa afirmação. Eu tenho uma observação aqui da Paloma, ela colocou, pela legislação, o projeto básico deve ter todos os elementos suficientes necessários para caracterizar a obra ou serviço. Ocorre que adota-se o básico como sendo o projeto arquitetônico e os complementares como executivo. E esse é o problema. Precisamos começar a exigir dos projetistas que entreguem bons projetos básicos, com detalhamento suficiente e remunerá-los de forma adequada. Precisamos melhorar a contratação dos projetos. Então, ela trouxe esse comentário, não foi uma pergunta, e eu acho muito pertinente. Muito pertinente, nossa, não diria diferente, é isso aí. É verdade. Como a Rosângela falou, né? Enquanto a gente ficar contratando projeto e obra por menor preço, a gente vai estar muito longe disso. A gente vai estar muito longe dessa realidade. Para a gente não deixar de atender o Gustavo, uma rapidinha para você. Na verdade, ela tem um ponto aqui que eu acho que é bem interessante. Existe algum estudo que mostre o quanto o projeto em BIM fica mais caro
para que as licitações acompanhem esse investimento das empresas. Papo, existe algum estudo? Fica mais caro para quem? Para quem vai fazer ou para quem vai receber? Porque é para todo mundo. Só fazendo um complemento com o que o meu amigo Rafael falou, a Rosângela também, a gente tem que lembrar, gente, da complexidade da nossa cadeia da construção civil. E a gente tem que lembrar da quantidade de profissionais distintos que trabalham na cadeia da construção civil. E que todos eles, respeitando a sua profissão, devem receber capacitação em BIM. Digo isso, um advogado, que é a pessoa responsável dentro de uma empresa, para analisar uma licitação, para analisar um contrato, ele precisa saber que é BIM, porque senão ele não vai saber avaliar exatamente, ele não vai saber se ele está fazendo uma avaliação correta ou não, né? E até mesmo quando um cliente tiver um pleito, ele não vai saber orientar, né, as equipes no que se deve fazer. Então, isso vai para todo mundo. Uma coisa, muita gente pensa que cobrar, que os profissionais que desenvolvem já projetos com BIM cobram muito mais caro para fazer. A gente existem aí, o Brasil, eu fico muito contente com isso, que o Brasil é um dos países que mais publicam artigos científicos em BIM. Se eu não me engano, em 2015, foi feito um estudo, o Brasil estava em 3º lugar no mundo, e só tinham sido considerados artigos científicos em inglês, não consideraram em português. Então, eu imagino que a gente estaria em 1º lugar. Né? Hoje eu não tenho certeza desse número, mas existem vários estudos que comprovam. Porque o que acontece? O BIM, muita gente acha que BIM é caro, né? Primeiro porque liga BIM a software. Já é um equívoco muito grande. Né? O BIM também é software. Como eu falei na minha apresentação, a gente tem que pensar em 4 grandes pilares. Toda inovação tem 4 grandes pilares, que redesenho de processos, desenvolvimento de guias internos, infraestrutura tecnológica, aí entra a questão do software, né? E o mais importante são as pessoas, são a capacitação das pessoas. Quando a gente desenvolve hoje, então, quando a gente entra numa licitação 8666, pregão eletrônico para fazer um projeto, a gente está pensando no 2D ali, no processo, a gente está pensando no 2D, e lá na frente, se surgir alguma coisa, vamos colocar um aditivo. Então, o que acontece? O projeto, e sendo a contratação, né, por pregão eletrônico, menor preço. Vamos fazer o seguinte, gente, BIM, trabalhar com BIM é trabalhar com colaboração. O papel hoje do contratante, seja ele público ou privado, é fundamental que ele esteja em todo o processo, para ele poder fazer a verificação de todo o amadurecimento do produto que ele vai estar recebendo. Ele precisa estar envolvido nesse processo. Quando ele faz isso, ele vai ver que não é caro o que ele está pagando. Tomara que eu tenha respondido a pergunta. Não, acredito que respondeu. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a presença de vocês e dizer que eu acho que assim, foi um bloco fantástico. E acrescentar só uma pequena coisa, né? Sigam todos nós, né? No caso, nós 4, nas redes sociais. Nós sempre estamos colocando alguma coisa no LinkedIn, no Instagram. Então, é só pesquisar pelo nome da gente. Se você pesquisar pelo meu, é aí que você encontra mesmo, que não tem igual. Ou pelo menos até onde eu sei. Então, gente, por favor, vou passar a palavra agora para vocês, somente para a gente se despedir e partir para o próximo bloco do BIM-SC. Ok? Um forte abraço a todos. Obrigado. Gustavo, Fernando, Rafael, desculpe, e Rosângela, se quiserem dar um tchau para a turma aí, nem que seja virtual, né? Então, eu vou dar já o meu. Então, fica a palavra. Super obrigada, um bom evento para todo mundo, vem muita coisa boa ainda, fiquem com a gente nos workshops também no período da manhã, muita coisa bacana sobre BIM, tá bom? Obrigada, um beijo para vocês. Tchau, gente, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Mais, obrigado. E lembrem-se,
BIM não é futuro, BIM é presente. Se não quer ficar para trás, tem que pular nesse barco já. Rapidinho, Kézia, meu anjo, rapidinho mesmo. As pessoas acham que o BIM está longe, né? A revisão da 866, que é o projeto de lei 1292 de 95, artigo 19, parágrafo 3º, fala do BIM, da exigência do BIM, tá? Então, essa lei vai alterar e vai revogar as leis de contratação, entre elas a 8666, RDC e Pregão. Então, os municípios vão ter que adotar o BIM inevitavelmente. Então, fica a dica. E não é mais caro, tá? Santa Catarina tem experiência de valores idênticos aos de contratações em CAD para projetos em BIM. Kézia, é sua. Maravilhoso, maravilhoso painel. Muito obrigada a todos vocês, Rafael, Rosângela, Gustavo, Wilbert. Sem dúvida, fantástico esse painel. Vocês são fonte de inspiração para todos nós. Muito obrigada, viu? E antes de iniciar o próximo painel, iremos exibir o jingle oficial do nosso evento, produzido pela banda Das Aranha. Esse vídeo foi feito no ano passado, para o evento do ano passado, e ele é tão atual, porque vocês sabem, né? Nós precisamos estar conectados. A mudança precisa da gente, e a gente precisa de BIM. Então, vamos ver o próximo vídeo, e também vamos ouvir o vídeo dos nossos principais patrocinadores. BIM, a cidade e você. Tá tudo conectado.